Raquel, Thaís, a gente prossegue agora com política. Vamos às eleições 2022. Edu, nossa vinheta. Vamos a um recorte da pesquisa IPESP para presidente. Ela saiu hoje, ela traz Bolsonaro se recuperando, mas num ritmo lento. Se continuar nesse ritmo, dificilmente ele ultrapassaria Lula, mantidas, né? Essa tendência antes do primeiro turno. Vamos conferir a reportagem de Adriana de Luca. A última pesquisa do Instituto IPESP, antes do início oficial da campanha em agosto, traz uma queda na distância entre os dois primeiros colocados, dentro da margem de erro. São 9 pontos que separam Bolsonaro do ex-presidente Lula. A diferença em janeiro chegou a 20 pontos. Parte da recuperação de Bolsonaro vem da intenção de voto das mulheres. Os dados indicam crescimento de 11 pontos percentuais de janeiro a julho deste ano, de 19% para 30% das intenções do eleitorado feminino. Só que Lula ainda mantém a preferência deste público com 48%. A aprovação do governo também subiu, de 35% para 36%. Mas 59% desaprovam a gestão de Bolsonaro. De acordo com Antônio Lavareda, pesquisador responsável pelo IPESP, há uma esperança do governo de mudança do humor do eleitorado após a aprovação de medidas como a PEC dos benefícios. O governo deflagrou uma série de ações, além da rodada de inaugurações e eventos públicos que também caracterizam, que também beneficiam os incumbentes. E mais ainda o anúncio da PEC de benefícios pecuniários para diversas categorias, não só para os que recebem Auxílio Brasil. Mas para inverter o jogo, Bolsonaro precisa acelerar. Os dados da pesquisa IPESP mostram que se o ritmo de recuperação do presidente entre a última pesquisa há 2 meses e esta se mantiver, ele ainda estará 6 pontos atrás de Lula no dia 2 de outubro. Cerca de 9 milhões de votos a menos no primeiro turno. Além do eleitorado feminino, corre a favor de Lula a preferência entre os eleitores jovens entre 16 e 34 anos e de menor poder aquisitivo, com até 2 salários mínimos. Lavareda explica que Lula também tem um potencial de voto maior, ou seja, votos de indecisos que aceitariam votar no petista, além de uma rejeição menor do que a de Bolsonaro, o que explica o avanço de votos para Lula no segundo turno, quando a vantagem do ex-presidente é de 53 contra 36 de Bolsonaro. Se você olhar esse potencial de voto de Jair Bolsonaro, ele tem 42% de potencial de voto. No segundo turno, ele aparece nessa pesquisa com 36%. E Lula tem 55% de potencial de voto. No segundo turno, ele aparece, aliás, já há bastante tempo, com 53%. Thaís, a recuperação do Bolsonaro, sobretudo no público feminino, talvez um dos déficits mais importantes dele seja ainda em relação ao voto feminino, surpreende por um lado. Por outro, não parece ter ainda, ou pelo menos por esses números que a gente está conferindo agora, o poder de reduzir o grau de rejeição dele, que continua muito maior do que o principal adversário. Sim, William, pelos números que a gente viu hoje, ainda não dá para dizer que esse grau de rejeição diminuiu. Mas é interessante conversar com políticos que estão imersos nas campanhas presidenciais, tanto do lado do PT, da candidatura do ex-presidente Lula, quanto do lado dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, para ter a constatação de que esses números eles tendem a ficar ainda mais próximos. O que quer dizer isso? Que a diferença entre Lula e Bolsonaro, na percepção de políticos que estão à frente das duas principais campanhas, é de que esses números, sim, eles podem diminuir. E por que isso, William? Porque a gente ainda não viu na rua o pagamento dessa série de benefícios que o governo federal aprovou, principalmente o aumento do Auxílio Brasil. Na avaliação do PT, isso sim vai fazer uma diferença. E agora há pouco, conversando com um dirigente do partido, ouvi também a avaliação de que o Partido dos Trabalhadores tem sentido muito o peso da influência digital do partido de Bolsonaro, dos aliados de Bolsonaro. Que esse movimento na internet, aquele que
que contribuiu para a eleição de Bolsonaro em 2018, ele é bastante forte agora e o Partido dos Trabalhadores tem sentido isso muito expressivamente. Não consigo identificar, acho que a pesquisa também não consegue nos dar a resposta de onde vem essa aprovação do público feminino, mas talvez a gente consiga ter mais clareza nas próximas pesquisas, William. Talvez fosse o caso de ver, o Brasil é conhecido pelo grande número de mulheres sozinhas tocando o lar. São, sobretudo, pertencentes às áreas ali segmentos do eleitorado de baixa renda, abaixo de 2 salários mínimos, que tocam sozinhas as famílias. Seria essa a esperança, que justamente esse público fosse o público que, digamos, se sentisse beneficiado pelo pacote de bondades? Os profissionais de pesquisa que interpretam esses números, hoje conversando com eles enxergam o mesmo motivo para a recuperação lenta, mas consistente do presidente Jair Bolsonaro entre quem ganha menos de 2 salários mínimos e entre as mulheres. São o Auxílio Brasil, esse pacote de medidas, o anúncio de que vai aumentar o Vale Gás. E aí é interessante fazer um paralelo, William. No final do ano passado, quando o governo aumentou o Auxílio Brasil, você tinha uma inflação galopante e rapidamente a inflação corroeu aquele aumento. Então você viu o Jair Bolsonaro dando um soluço, crescendo e depois parando aquele aumento. O que a gente pode assistir agora, a dúvida entre os profissionais de pesquisa vai ser um novo soluço no momento em que esses benefícios estiverem na rua, que vai ser daqui a pouco, ou vai ser mais consistente? Desta vez, como o governo influenciou diretamente nos preços da energia, os dados todos estão mostrando isso, que ele conseguiu dar uma freadinha na inflação. Então, eu acho que pode ser que ele seja mais bem sucedido em avançar e que essa diferença, sim, estreite muito, como a Thaís está falando, por esse motivo, a economia. Thaís, quando a gente considera os elementos da reportagem da nossa repórter Adriana de Luca, uma das afirmações centrais ali é a seguinte: sim, detecta-se a recuperação, porém, mantido esse ritmo, não dá. Como é que as campanhas têm visto isso? William, do lado do PT, que é o principal adversário do presidente Jair Bolsonaro, há uma avaliação de que, o ex-presidente Lula precisa furar a sua bolha, mesmo discurso que a gente ouve do outro lado, que o presidente Jair Bolsonaro precisa furar a bolha. Na avaliação de aliados do ex-presidente Lula, é preciso conversar mais com aqueles setores em que ele não vai bem. Isso quer dizer o quê? O que me pontuaram, né? Classe média, principalmente o agronegócio, o mercado. Então, há essa avaliação de que precisa falar com essas pessoas e falar de uma maneira mais convincente. E há outro ponto colocado. Eles acreditam, uma parte da campanha do PT acredita que o cenário estará mais claro, William, no final de agosto. Porque aí a gente vai ter, de fato, o pagamento dos auxílios e, de fato, a campanha na rua, os comícios, o contato com o eleitor. Então, no final de agosto, a campanha do PT acredita que é ali que precisa alargar a margem. Por outro lado, na campanha do presidente Jair Bolsonaro, a avaliação é de que, conforme for chegando mais perto do dia da eleição, 2 de outubro, menos distância o presidente terá do ex-presidente Lula. E a gente assistiu no fim de semana uma ofensiva, pelo menos que era traçada, era um desejo ali de o presidente conversar mais com esse eleitorado feminino. Teve a mulher dele, a primeira-dama Michele Bolsonaro, fazendo um discurso ali, um discurso de pouco mais de 10 minutos, e o próprio presidente fazendo um aceno às mulheres, dizendo que nunca as mulheres tiveram tantos ganhos em seu governo. O problema é que ali ele estava num ambiente bastante controlado, né? Tudo foi muito pensado. E a gente sabe que o problema do presidente, e o que dizem os seus aliados, é quando ele está naquelas rodas que ele fala o que ele quer e do jeito que ele pensa mesmo. Deixa eu colocar na atenção de vocês duas
na verdade, uma postulação de advogado do diabo. Se a gente olha essas pesquisas, as últimas, todas elas, a gente for bem para o plano bem aberto, bem abrangente, elas não mudam muito. A gente consegue, como por exemplo, hoje, pescar numa dessas pesquisas um dado que chamou a atenção. Espera aí, a maior rejeição dele entre as mulheres, essa rejeição mostrou aí uma mudança. Mas se a gente olha o geral, elas há semanas e semanas indicam uma vantagem consistente e consolidada do Lula, sobretudo na grande massa do eleitorado. Ou as pesquisas não pegaram ainda o movimento, ou a gente está se preocupando apenas com a periferia, Raquel. Periferia que eu digo são dos ângulos da pesquisa, não é periferia de cidades, nada disso. Só para esclarecer meu pensamento. Nós estamos olhando para pequenos recortes que no quadro geral não mudam. William, até agora as pesquisas estão mostrando um cenário bastante consolidado, só que a grande diferença, e aí que a gente vai assistir nas próximas semanas, é o impacto do uso da máquina pública. Porque Jair Bolsonaro tem ao lado dele um fator muito importante para furar a sua bolha, que é a máquina pública. Ele atropelou a lei eleitoral, atropelou as leis fiscais e fez uma robusta PEC de benefícios. Eu acho que você tapar os olhos para isso e achar que não vai ter nenhum efeito no eleitorado, se você está ali do lado adversário, é uma estratégia muito arriscada. Porque a Thaís mencionou, a estratégia eleitoral dele no lançamento da campanha, colocar a Michele, a Tereza Cristina para tentar suavizar a imagem dele, ok, mas a gente vai ter uma coisa muito concreta, que é as pessoas recebendo muito mais dinheiro. Thaís e Raquel, a gente vai ver justamente como é que se pretende financiar isso aí, do qual se espera, do ponto de vista da campanha do Bolsonaro, um impacto talvez decisivo nas eleições.